Olá, seja muito bem-vindo no curso sobre o Espírito Santo. Eu tenho certeza que quem trouxe você aqui não foi o algoritmo, não foi porque alguém mandou esse curso para você. Sim, a pessoa mandou para você porque ela quer que você aprenda sobre o Espírito Santo, mas antes da pessoa mandar, ela foi já influenciada pelo poder do Espírito Santo para chegar até você e você começar uma jornada para aprender quem é o Espírito Santo. E após esses cursos, após as 9 ministrações, sermões robustas, eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo para vencer. E os frutos do Espírito Santo vão ser gerados através de você e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Então é um prazer, é uma honra ter você comigo dentro desse curso a qual juntos iremos trilhar. Antes de começarmos a nossa primeira aula sobre Deus, Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo, eu gostaria de fazer um convite para você, para que haja compromisso e fidelidade, não comigo, de hipótese maneira. Eu sou apenas um servo, sou apenas um mensageiro de boas novas que Deus tem passado informações, conhecimento para que eu possa vir transmitir para te ajudar no processo rumo ao céu. Mas eu quero que você gere um compromisso com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, com a Trindade, em você seguir as 15 aulas a qual juntos iremos trilhar. Se você perdeu ao vivo, no outro dia você assiste, mas que você não possa vir ter uma interrupção, você não possa deixar de fazer, porque se você se comprometer, lembre-se, o anjo do Senhor está do seu lado anotando, e Deus está vendo o seu compromisso. Ele vendo o seu compromisso, pode ter certeza que você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. O extraordinário de Deus irá cair sobre a sua vida e você vai ser uma nova criatura com o Espírito Santo nesse ano e até quando Cristo Jesus voltar. Faz sentido para você? Se faz sentido para você, eu te convido para que você curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, estamos começando o curso sobre o Espírito Santo. Essa pessoa que está orando junto comigo, ela não está aqui por acaso, mas sim por causa de um propósito. Não sei se ela encontrou essa playlist no YouTube, não sei se alguém mandou essa aula, essa playlist para ela poder começar esse curso. Eu sei que não é coincidência, mas o Senhor trouxe ela aqui para aprender sobre o Espírito Santo e principalmente ela ser cheia, mas cheia do poder do Espírito Santo, para que onde ela puder ter a oportunidade de gerar fruto, para que o seu nome seja glorificado, ser honrado e as pessoas vejam o fruto do Espírito Santo sendo produzido através da vida dela, do ministério dela, do chamado dela e da vida dela, seja pessoal ou profissional, mas que o seu nome seja glorificado. Então nos dê sabedoria, nos dê conhecimento dentro dessa jornada, dentro dessas aulas que iremos seguir e nas ministrações a qual iremos colocar aqui também. Que ela não venha falhar nenhum dia, porque ela não está fazendo um voto, um compromisso com Felipe Oliver, de hipótese maneira, eu sou falho, sou pecador, mas ela afirma um voto, ela afirma um compromisso de não perder nenhuma aula, de sempre curtir para que o algoritmo do YouTube entregue para o máximo de pessoas, que ela possa vir, ao finalizar cada aula, ela possa vir colocar o seu resumo nos comentários, para que quando outra pessoa vir fazer o curso, possa vir aprender com ela também. E depois ela possa vir compartilhar, para que ela possa vir espalhar, para que o máximo de pessoas, meu Pai, essa missão, esse propósito, que o máximo de pessoas possa vir ser cheia do Espírito Santo e nós mudar uma nação que está corrompida, uma nação incrédula, uma geração perversa. Mas quando o Espírito Santo apossar da pessoa que está fazendo esse curso, eu tenho certeza que o novo de Deus irá acontecer. É isso que te pedimos e te rogamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus irá falar com você, então abre seu coração, pega a sua Bíblia, pega a sua caderneta de anotação, tá? Porque nós iremos usar muito a sola Escritura, nós iremos usar muito a palavra de Deus, tá bom? O Deus Espírito Santo. A primeira menção direta do Espírito Santo dentro da palavra de Deus acontece no livro de Bereshit, que está no Gênesis, o livro da criação. Tá? Vamos ler, versículo 2 diz assim: a terra porém estava sem forma e vazia. É Gênesis capítulo 1, versículo 2. Estava vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tá? Então acabamos de ver o Espírito Santo dentro do plano da criação. Tá bom? Abra agora lá no livro de Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse.
Apocalipse capítulo 22, último versículo da Bíblia, versículo 17. Começamos com o livro 1 Gênesis, no hebraico Bereshit, e agora estamos indo para o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, a qual João escreveu. E diz assim em versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. Então, meu amigo ou minha amiga que está acompanhando esse curso, você vê nas primeiras páginas, nos primeiros livros e no último livro da Bíblia falando sobre o Espírito Santo. E claro que no decorrer, dentro desse livro, que eu costumo dizer o Manual da Vida, tem muito sobre o Espírito Santo. Então, vimos a importância do Espírito Santo. E agora nós iremos ver sobre a divindade do Espírito Santo. Nós iremos entender um pouquinho, porque acabamos de ver que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estavam na criação. E vimos também no final do livro de Apocalipse essa menção. Tá? Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força impessoal, é um poder sobrenatural, invisível, é algo que não tem explicação, não tem comprovação científica, é algo pela fé. Mas e você? Você acredita no Espírito Santo? Você acredita nesse poder? Você acredita que ele seja a pessoa da divindade? Responda aí para mim. Ou você acredita que ele é apenas uma energia, algo em oculto que se manifesta quando ele bem entender para poder influenciar você para fazer o bem? O que você acredita sobre o Espírito Santo? Eu gostaria de entender, eu gostaria de compreender a sua visão sobre o Espírito Santo nos comentários. Eu irei fazer a questão de responder, tá bom? Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você também é: o Espírito Santo é ou não é Deus? E aí, sim ou não? Se é, como que funciona isso, essa dinâmica? Se não é, por que não ser? Então vamos deixar que a Bíblia nos direcione, que a Bíblia nos guie, que a Bíblia nos mostre. Vamos lá no livro de Deuteronômio. Vamos lá, lembra que eu falei? Nós vamos ler muito a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração. Quer dizer, 6,4, estou lendo 6, tá? Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, acabamos de ver que ele é o único Senhor. Vamos lá agora em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, somente um Deus, somente um Senhor, né? E aqui até faz a menção Deus de Israel, mas também é o meu Deus e o seu Deus, tá bom? Então, tanto no Antigo Testamento, tanto no Novo Testamento, vai falar sobre um Deus, sobre o Espírito Santo. Mas por que a pluralidade da divindade fazendo a menção do Espírito Santo? E mais uma pergunta que eu gostaria de trazer a resposta dentro da palavra de Deus. Lembra que eu mencionei para você? Eu quero que a Bíblia nos direcione, não a filosofia do Philip Oliver, não o que eu acho ou deixo de achar. Eu quero que a Bíblia nos responda. A Bíblia é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela vai trazer a resposta para mim e para você. Amém? O que o seguinte texto que nós iremos ler revelam sobre a pluralidade da divindade de Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se você nunca estudou a Bíblia, você vai estudar como hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 22, de Gênesis mesmo, tá? Capítulo 3, versículo 22, diz assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estende a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Tá? E o capítulo 11, versículo 7.
11, capítulo 7 do livro de Gênesis. E diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem dos outros. Você vê que dentro desses versículos está no plural façamos. Dá para entender que é mais de uma pessoa. E acabamos de ver que há o Espírito Santo, há Jesus e Deus, a Trindade no livro de Gênesis, tá bom? Então na Bíblia encontramos várias dezenas de textos que deixam claro sobre a três pessoas da divindade, que é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Acabamos de ver no livro de Gênesis: no princípio criou Deus o céu e a terra. No original, no hebraico, da palavra Deus aparece no plural, que quer dizer Elohim. Uma palavra ao pé da letra seria: no primeiro criaram deuses. Olha só que interessante, já mudou totalmente o seu ponto de vista, porque no original seria: no princípio criaram deuses, fazendo a menção na pluralidade dos deuses, né? Isso porque Deus Pai estava na criação, conforme Jó capítulo 38, versículo 4. Vamos ler? Jó capítulo 38, Jó capítulo 38, versículo 4. Jó capítulo 38, versículo 4. E diz assim: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Aqui é um confronto, né? Deus perguntando para você: onde estava você no dia da criação, quando tudo surgiu? Será que foi através de um estalar de dedo? Através que foi do Big Bang? Através que foi várias teorias que o povo inventou aí para tentar falar que não foi Deus que criou o mundo? Onde estava você com esses seus pensamentos filosóficos? Vamos lá em Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías capítulo 40, versículo 28, diz assim: não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Em Gênesis 1:2, vemos o Espírito Santo participando dentro da criação, porque ele parava sobre as águas. E Paulo afirma categoricamente, tá bom? Que Jesus é o agente da criação, conforme João capítulo 1, versículo 3. Vamos lá? João capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. João capítulo 1, versículo 3. Espero que você esteja acompanhando na Bíblia, tá? João capítulo 1, versículo 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá bom? Vamos lá em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos e sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então está trazendo a veracidade, né? Que tudo foi criado sobre Deus, sobre Jesus, ou seja, toda a divindade participou também dentro da criação, tanto o Pai, tanto o Filho, como o Espírito Santo. Outro evento também que eu gostaria de estar lendo aqui com vocês junto com a apostila, fica clara a existência das três pessoas da divindade, é a cena do batismo de Jesus. Mateus escreveu: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu, a voz de Deus, que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 6, versículos 16 e 17. O mesmo evento ocorre também na ordem evangélica. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19, você pode conferir, eu acabei de ler dentro da Bíblia, dentro da apostila, e estou mostrando para você a veracidade que é dentro da palavra de Deus.
Você já conhecia esses versículos até esse exato momento? Já vimos bastante versículo. E olha, é só a ponta do iceberg, porque iremos ler muito mais versículos, tá bom? Por isso que eu estou falando, esse curso vai te capacitar, fazendo você entender quem é o Espírito Santo. Mas, além de entender, você vai precisar ter ele dentro de você. Porque quando você tiver ele dentro de você, você vai ver o extraordinário acontecer. Você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Você vai ver as boas novas de Deus sobre a sua vida quando o Espírito Santo se apossar dentro de você. Tá bom? E se apossando, será que você vai falar em línguas? Será que você vai rodopiar para lá e para cá? Que seja a manifestação do Espírito Santo. Será? Nós iremos aprender dentro do curso. Tá bom? Uma aula de cada vez. Hoje estamos falando sobre a divindade do Espírito Santo, mas vamos chegar dentro dessa aula que é polêmica, mas a palavra de Deus irá te guiar, irá mostrar para você e vai revelar a verdade. Revelando a verdade, ela vai te libertar das filosofias, dos enganos que você aprendeu sobre esse assunto, tá bom? Aí tem muitas pessoas que falam assim, mas então há um problema sobre politeísmo, né? Mais de um Deus. Eu não acredito nisso, né? Como judaísmo, não acredito, porque isso é politeísmo. Então, o cristianismo adora 3 deuses, adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não faz sentido, né? Então, acontece isso e os cristãos são muito acusados de serem politeístas, ou seja, adoradores de mais de um Deus, conforme eu mencionei. Tá bom? Mas deve-se admitir a existência de 3 pessoas da divindade, como já mostrei versículos para você, comprovando os 3 trabalhando em harmonia, tá? Em conjunto, em equipe, tá? É uma alegoria, tá? Que nós podemos fazer, uma alegoria muito pobre, mas que retrata muito bem essa visão, né? Vamos comparar o ministério da divindade, que nós nem poderíamos fazer essa comparação, mas apenas para uma ilustração, para poder entender, né? Vamos observar a natureza do H2O, né? Que quer dizer água. A água, ela é composta único, que pode existir também em 3 estados: o sólido, que é o gelo, que é o líquido, que é a água normal, e o gasoso, que é o vapor, mas continua sendo o mesmo elemento, continua sendo água. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele continua sendo Deus, mas com funções diferentes dentro de uma pessoa só. E a divindade do Espírito Santo? O fato de o Espírito Santo estar junto com o Pai, junto com o Filho, nos textos acima, a qual nós lemos, já indica muita coisa, sim ou não? Eu quero ver a sua participação nos comentários. Eu quero ver versículos que você desconhecia, que você começou a conhecer agora e que já está fazendo sentido para você, no seu intelecto. Mas a Bíblia apresenta vários e vários textos que apoia essa ideia, apoia essa proposta do Espírito Santo fazer parte da divindade de Deus. Se fôssemos realmente esmiuçar, nós iríamos ter uma aula de 10 horas. 10 horas seria o mínimo, tá? Mas para não ficar cansativo para você, vamos tentar no máximo 1 hora. Mas vamos deixar o Espírito Santo fluir? Vamos deixar o Espírito Santo nos ensinar, nos ajudar, nos guiar, nos orientar, nos mostrar na palavra de Deus? Vamos deixar o Espírito Santo conduzir essas aulas? Tem uma música que diz assim, né? Deixa fluir. Vamos deixar. Vamos ver aonde vai dar. Então pega a sua Bíblia, abra no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 33. Qual é o pecado que eu, Felipe Oliver, que você que está assistindo essa primeira aula irá continuar a sequência das aulas sobre o Espírito Santo, que nós não podemos cometer de hipótese maneira, né? Tem até um grande influenciador de estética, de elegância, de comportamento, que ele diz assim, de hipótese maneira você pode cometer essa gafe, porque é o Apocalipse. E se você pecar, meu amigo e minha amiga, dentro desse pecado que o livro de Mateus irá nos revelar nesse exato momento, em Mateus capítulo 12, versículo 32, vai dar ruim para você. Vai chegar a conta para você. Vamos saber qual que é esse pecado? Talvez você já fale assim, eu já sei esse pecado. Vamos lá? Mateus capítulo 12, versículo 32. Mateus capítulo 12, versículo 32. E diz assim: se alguém proferir alguma palavra contra o Espírito do homem, quer dizer, contra o Filho do homem, se ele há isto perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo e nem no porvir. Em outras palavras, você vai perder a sua salvação, meu amigo. Se você pecar contra o Espírito Santo, se você lançar palavras de blasfêmia, de iniquidade contra a pessoa da divindade do Espírito Santo, é game over para você. Não existe perdão, acabamos de ler. Ah, Felipe, eu não acredito. Aí, meu amigo, aí você não acredita na palavra de Deus, porque acabamos de ver, acabamos de comprovar que esse pecado eu e você não podemos cometer. Então Jesus Cristo falou que todas as blasfêmias seriam perdoadas, menos o pecado contra o Espírito Santo. E nem que seja a menor coisa, tá? Não pague para ver, porque você vai pagar para ver e você vai se prejudicar e vai perder a sua salvação. E como Jesus se referiu agora ao Deus Espírito Santo? Será que Jesus faz uma menção sobre o Deus Espírito Santo? Claro, a Bíblia vai trazer a resposta para você. Vamos lá? Em João capítulo 14, João, eu poderia só citar os versículos para você depois conferir na sua casa, mas eu gosto de ler, tá? Talvez as próximas aulas eu possa só citar, fazer a menção e você conferir, tá bom? Para a gente ganhar tempo e não ficar muito extenso. Mas se você preferir acompanhar junto comigo dentro dessa aula, você comenta aí nos comentários, tá bom? João capítulo 14, versículo 16. E diz assim, né, o título: Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então você não está órfão. Existe um Consolador, e o nome desse Consolador é o Espírito Santo. Ele está aqui para nos orientar, para nos guiar. Nós vamos ver depois o atributo do Espírito Santo em prol da humanidade. E nós vamos ver muitas coisas. Então o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. É uma evidência da divindade do Espírito Santo. É a forma de tratamento que recebeu do próprio Cristo Jesus. No seu discurso da despedida, nos capítulos 13 de João a 17 do Evangelho, Jesus fala e chama o Espírito Santo de outro Consolador. Em outras palavras, olha, eu estou indo, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou mandar um outro, o outro da divindade. Lembra a palavra original? No princípio criaram deuses. Eu vou mandar outro Deus da divindade na pessoa de Deus, com outra função, que ele vai ser Consolador. É um adjetivo outro, no grego é alós, e alós significa outro, de qualidade igual. Olha só que interessante. Então alós quer dizer outro, de qualidade igual. Igual a quem? A Jesus Cristo que estava indo, né? Se Jesus Cristo tivesse usado um outro adjetivo grego, usando a palavra héteros, ele estaria declarando que o Espírito Santo seria de qualidade diferente de Jesus Cristo. Portanto, o Espírito Santo é designado por Jesus como um outro igual a ele, ou seja, o próprio Deus. E aí talvez você deve falar assim: ainda não me convenceu. Eu não acredito. E isso é apenas argumentação da sua ideia. Eu estou mostrando aonde? Na palavra de Deus. Se você não acredita na palavra de Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 diz que a Bíblia foi inspirada, toda a Bíblia, para ensinar, para repreender, para corrigir, para disciplinar. Você não acredita nessa função da palavra de Deus? Aí, meu amigo ou minha amiga, basta o Felipe Oliver orar pela sua vida. E aí você vai ser convencido não pelo Felipe Oliver e não com a palavra de Deus, mas a manifestação do Espírito Santo vai se manifestar para te convencer, para levar você para Nova Jerusalém e você não perder a sua salvação. Claro, se você abrir o seu coração, se você o permitir, porque a palavra de Deus diz: se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aí Deus age e mostra e revela para você através da sua palavra aquilo que já está sendo revelado. Amém? Que declaração agora o apóstolo Paulo, ou melhor, Pedro, que comprova a divindade do Espírito Santo. Será que Pedro falou algo que comprove realmente a divindade do Espírito Santo? Vamos lá em Atos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. E diz assim:
Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Olha só, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Tá? Então você vê, Ananias e Safira mentiram, e aí Pedro faz questão de trazer primeiramente a palavra do Espírito Santo, e depois fala assim: ó, vocês não mentiram para homens, mas você mentiu para Deus, mostrando a divindade do Espírito Santo e mostrando a comprovação da terceira pessoa dentro dessa trindade, tá bom? Então, Pedro, ele igualou o Espírito Santo com Deus Pai, tá? Pedro equiparou nesses textos que acabamos de ler, de Atos capítulo 5, versículo 3, 4, a questão central, que era Ananias, que não estava mentindo apenas aos apóstolos, mas a Deus. A mensagem aqui é muito clara: mentir ao Espírito Santo é mentir para o próprio Deus. Então, cuidado, tá? Cuidado em cometer esse pecado, porque talvez você vai pedir perdão e talvez o perdão não irá chegar até você. Cuidado. E como Paulo agora se refere à divindade do Espírito Santo? Porque vimos um grande exemplo, né? Pedro. E agora? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre a divindade do Espírito Santo? Vamos lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 11. E depois o versículo 28, dentro desse mesmo capítulo. E diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Já está mostrando a igualdade aqui, né? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a fim proveitoso, porque um é dada mediante o Espírito Santo a palavra de sabedoria, o outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Versículo 9, o outro no mesmo Espírito a fé, e no outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a uma variedade de línguas. Será que essa língua é língua estranha? Será que é a língua que eu falo e eu não consigo ter uma compreensão daquilo que eu estou falando? Nós vamos aprender isso, tá? E o outro, capacidade de interpretá-la. Versículo 11, mas um só, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, como lhe convém, a cada um individualmente, né? Então, se eu tenho um dom de ensinar, foi o Espírito Santo que me deu essa capacidade. Se você tem um dom de fazer, foi o Deus, o Espírito Santo, que te concedeu esse dom, porque ele entrega conforme lhe apraz. Ele entrega para pessoas estrategicamente que irá usar esse dom para honrar e glorificar o nome de Deus. Então vimos o apóstolo Paulo falando que o Espírito Santo, né, faz uma menção sendo Deus, tá? Distribuindo dons diferentes. Eu tenho certeza que você tem muitos dons, como eu também tenho, e entre outras pessoas que vão comentar dentro desse vídeo, que vão assistir, tem dons diferentes. Se fôssemos montar uma igreja, digamos assim, um iria ser presbítero, outro iria ser pastor, o outro iria ser obreiro, como a Bíblia diz, né? Cada um no seu dom, né? Tem até uma música que diz assim: cada um no seu quadrado, cada um manifesta o dom do Espírito Santo. Você tem manifestado o seu dom? Ou você tem enferrujado o seu dom? Você tem se atrofiado com o dom que Deus concedeu para você? Espero que você esteja usando esse seu dom para as coisas de Deus, porque senão você vai prestar conta no dia do juízo. Felipe, eu não acredito nisso, de prestar conta com o dia do juízo. Não? A parábola dos talentos. O Senhor voltou e começou a prestar conta com os talentos que tinha distribuído. Um distribuiu, né? Um aí multiplicou, o outro distribuiu 5, multiplicou para 10 e o outro foi e enterrou. Cuidado, não enterre o dom que o Espírito Santo concedeu para você, tá bom? Então, na discussão de Paulo sobre os dons espirituais, ele usa a forma intercambiável, é as palavras do Espírito, Senhor e Deus, o que também aponta para a divindade do Espírito Santo, tá bom? E agora, os atributos divinos do Espírito Santo. Agora tem muitos versículos que
nós iremos ler, mas se fôssemos ler esses versículos, nós iríamos ficar aqui mais de 1 hora, porque nós iríamos folhear muito. Então eu vou passar esses versículos para você, mas você vai fazer esse compromisso de averiguar, de conferir dentro da sua palavra. Combinado? Lembra na oração que nós fizemos? Você não está fazendo esse compromisso com o Felipe Oliver. Você começou esse curso livre, espontânea vontade, porque o Espírito Santo te influenciou você a começar, então você vai ter que terminar ele. Você vai ter que fazer as 15 aulas, e mais 9 ministrações sobre o Espírito Santo. Mas após o curso você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Os frutos vão ser gerados dentro de você para honrar e glorificar o nome de Deus. Então confira cada versículo que eu mencionar, você confira, anota, tá bom? Anota, porque isso é de extrema importância. Eu iria ler todos, tá? Mas eu acho melhor para ganharmos tempo. Não que eu estou aqui apressado para acabar isso, nada disso. É porque talvez fique extenso demais e tem pessoas que não estão acostumadas a conteúdo muito extenso. E eu não quero fadigar ninguém. Lembra que eu falei? Vamos deixar fluir. Mas se fosse deixar fluir literalmente, é 10 horas de estudo só sobre esse assunto. É 10 horas de estudo. E eu não quero isso. Não por minha parte, porque por mim, eu amo falar de Deus. Se tiver que falar a noite toda, nós vamos bala. Mas por você. Tá? A Bíblia diz que não é bom também gerar canseira e enfado. Então vamos na maciota. Vamos pisar um pouquinho no freio. Dessa vez, eu vou passar os versículos, você vai conferir. O anjo do Senhor está do seu lado, comprovando se você realmente vai conferir, tá bom? Então vamos lá. Na Bíblia Sagrada, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo partilham do mesmo atributo divinos. E agora eu vou falar para você os atributos, tá bom? É Deus Pai. Confere aí Isaías, vou ler os versículos primeiro, tá? Isaías 44, vamos lá, Isaías 44. Aí os próximos você vai conferir. Isaías 44, versículo 6. Isaías 44, versículo 6 diz assim: Acende do Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então está falando aqui de Deus Pai. E agora o Deus Filho. Vamos lá em Romanos. Eu gosto muito de folhear a Bíblia, viu? De estudar a Bíblia. Eu gostaria de ler todo esse versículo, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui, não se ofenda em ouvir isso, mas que ainda são jovens, estão começando no estudo da palavra de Deus, e aí pode se cansar, se fastigar e abandonar esse curso, e não é a minha intenção, tá? Então não vou dar papinho para você não. Se você iniciou, você se comprometeu com Deus, você depois vai ter que ler tudo isso na sua Bíblia, na sua individualidade, mas vai ser bom que você vai conversando com Deus e o Espírito Santo vai mostrando para você a veracidade dele dentro da divindade na pessoa de Deus, amém? Então vamos ver o atributo de Deus no Filho. Romanos capítulo 9, versículo 5. 9, versículo 5 diz assim: E deles são patriarcas, e também dele descendo Cristo, segundo a carne, a qual sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Então vimos agora o atributo de Deus dentro do Deus Filho. E agora o Deus Espírito Santo. Vamos lá em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim: Então disse Pedro a Ananias, acabamos de ler, mas vamos ler de novo: Porque encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo. Então cuidado ao mentir com o Espírito Santo, ao pecado contra o Espírito Santo. Nós já vimos que pode fazer você perder a sua salvação, tá? Porque você não vai ser perdoado nem daqui e nem por vir, reservando parte do valor do campo, conservando porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então fazendo a menção ao Deus Espírito Santo.
Deus também, o atributo, ele é eterno. O Deus Pai, depois você leia lá em Salmos capítulo 90, versículo 2. O Deus Filho, você vai ler depois Miqueias capítulo 5, versículo 2. E Deus Espírito Santo, você vai conferir em 2 versículos, né? Quer dizer, em um versículo que é Hebreus capítulo 4, ou Hebreus capítulo 9, versículo 14. Felipe, tem mais versículo comprovando? Milhares. Lembra que eu falei? Se fosse esmiuçar, mais de 10 horas de aula só nessa primeira aula, tá bom? Mas não é a intenção, depois você vai fazer esse estudo por conta própria. Eu estou apenas sendo seu mentor, estou sendo seu pastor, estou sendo seu coaching, estou sendo seu conselheiro, seu orientador, o seu professor, para te orientar você com a ponta do iceberg, mais uma ponta do iceberg bem robusta, digamos assim. Mas depois você pode esmiuçar esse tema dentro da sua individualidade, dentro do seu lugar secreto, dentro do seu escritório, dentro do seu quarto, dentro do seu trabalho, na hora do almoço. Aí você faz o seu estudo mais completo, tá bom? Para honrar e glorificar o nome de Deus, tá? Os atributos também, ele é criador. Deus Pai, Isaías capítulo 42, versículo 5. Deus Filho, em João capítulo 1, versículo 3. E Deus Espírito Santo, lá em Salmos capítulo 104, versículo 30. E Jó capítulo 33, versículo 4. Ele também é onisciente, né? O atributo, né? É agora Deus Pai, Provérbios capítulo 15, versículo 3. Deus Filho, Mateus capítulo 9, versículo 4. João capítulo 2, versículo 2. Deus Espírito Santo mostra Isaías capítulo 40, versículo 13 e o 14, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e o 11. Ele também é onipotente. Deus Pai, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 3. Deus Filho mostra também lá em Mateus capítulo 20, versículo 18. E Deus Espírito Santo lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. E Romanos capítulo 15, versículo 19. Eu quero que você confira esses versículos um por um dentro da sua Bíblia e grifa aí com um marcador de texto, tá bom? Mas é para você examinar, porque você se comprometeu, você fez a oração iniciando o curso, tá bom? Ele também é onipresente, né? O atributo, né? Agora, o atributo para o Deus Pai na onipresente. Em Salmos capítulo 139, versículo 1 e o versículo 8. Deus Filho, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20. E Deus Espírito Santo, Salmo 139, versículo 7. Também o atributo também, ele é santo. Eu estou passando vários atributos, tá bom? Só de atributo, olha só que interessante. Só de atributo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos. Então estamos vendo agora o atributo que ele é santo. Deus Pai, Isaías capítulo 6, versículo 3. Deus Filho, Atos capítulo 3, versículo 14. Deus Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Tá bom? O atributo da verdade também, Deus Pai, Zacarias capítulo 8, versículo 8, João capítulo 14, versículo 6, e Deus Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 13, e 1 João capítulo 5, versículo 6. Ele também é presciente, né? Ele prevê o futuro, tá? Um dos atributos do Deus Pai, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, Deus Filho em João capítulo 5, versículo 21, e João capítulo 8, versículo 58, e Deus Espírito Santo em Atos capítulo 1, versículo 16, e 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. E o último atributo é possuir a sua mente. Deus Pai, Romanos capítulo 11, versículo 34, Deus Filho, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, e Deus Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 27. Bastante versículo, né? Vamos contar os versículos que eu passei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 versículos para você estudar, examinar, grifar, depois pesquisar, esmiuçar, para você entender que há sim atributos divinos na divindade do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. E aí, tá gostando? Bastante, bastante, né? Lembra que eu falei para você? Eu não vou entregar Nutella não. Talvez você é Nutella, talvez você se batizou recentemente, talvez você está no começo da sua jornada cristã. Tranquilo, isso é válido. O próprio apóstolo Paulo diz, tem pessoas que vai começar com papinha.
mas eu não vou passar papinha. Eu já passei bastante conteúdo para você. E aí, vamos para a conclusão desse curso, dessa primeira aula, né? E aí você deve falar assim, mas nós adiantou não lendo todos esses 38 versículos, porque se fôssemos ler, iria prolongar mais o tempo. E eu quero que você tenha compreensão que o Espírito Santo faz parte da divindade de Deus. Então, a nossa conclusão, portanto, devemos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa divina como o próprio Deus. Ele é coexistente, ele é coigual e coparticipante com Deus, o Pai e o Filho. Não é tão fácil entender a ideia da pluralidade, né? Talvez você deve estar ainda tentando pegar essa ideia, mas é divina, tá bom? Contudo, isso não deve servir de barreira para crermos dentro desse assunto e principalmente desse ensino bíblico. Porque eu falei o que eu acho. Eu não usei aqui achismo do Felipe Oliver. Eu não usei filosofia. Eu não usei a minha profissão, a qual eu sou especialista no assunto de coaching. Não usei psicologia. Usei teologia. E principalmente, acima da teologia, a palavra de Deus. A sola escritura apenas. Tá bom? Não estou usando outra fonte. Tá? Talvez você fale assim, vai usar Espírito de Profecia. Eu não estou usando Espírito de Profecia. Estou usando somente a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada está acima do Espírito de Profecia. Tá bom? E talvez você não concorde com o Espírito de Profecia. Tá tudo certo. Mas você concordando com a palavra de Deus já é válido. Tá bom? É de extrema importância. Outro detalhe também. Se não compreendemos plenamente a natureza de algo tão elementar e comum como a luz ou o vento, quanto mais seremos incapazes de compreender plenamente a natureza do próprio Deus Espírito Santo, né? Aqui faz uma menção, igual no diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, né? Que Jesus Cristo fala para Nicodemos, você não está conseguindo entender algo lógico. Como que você vai entender as coisas do reino? Mas existe um segredo, existe um método. E eu te passo esse conselho do Felipe Oliver. Mas é um conselho que está pautado. E essa ideia é defendida dentro da Bíblia Sagrada. Se lhe falta sabedoria, peça a Deus. Tiago, né? Vamos lá. Tiago, eu já citei o versículo, mas vamos conferir na Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Acho que é isso mesmo, né? Se porém algum de vós, você que está começando o curso, está difícil de entender esse assunto, de fazer essa menção, dessa pluralidade, de fazer essa igualdade do Espírito Santo sendo Deus dentro da pessoa da divindade, peça a Deus que todos dá liberamente e nada lhe impropera e lhe será concedida. Deus irá conceder para você, Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque se duvidar você não vai receber, tá? Pois o que é a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, você quer obter sabedoria, peça a Deus, tá? Tem um grande teólogo, Leroy Fromm, que ele diz assim, uma frase, né? Do seu livro A Vinda do Consolador, página 157. Olha só, gostaria de fazer essa menção para você. O Espírito Santo, cuja plenitude devemos ter, não é uma vaga influência e nem uma força mística e muito menos uma energia cósmica. É uma pessoa divina dentro da divindade de Deus, que deve ser recebida com profunda humildade, veneração e obediência. Não se trata, pois, de nós possuirmos mais dele, mas de nós que possamos, não se trata, pois, de nós possuirmos mais dele, comi a vírgula e atrapalhei a frase, mas que ele possua mais de nós, que nós possua totalmente. Está dentro do livro dele, A Vinda do Consolador, página 157. Recomendo que você compre esse livro, se você conseguir, e veja as pérolas preciosas dentro desse livro, falando mais e mais sobre o Espírito Santo, tá bom? E aí eu gostaria de trazer uma reflexão para você, né? Você já parou para pensar que o Espírito Santo, se o Espírito Santo não fosse Deus, você já parou para pensar sobre isso? O que poderia acontecer comigo e com você? A divindade do Espírito Santo permite nos relacionar com Ele de maneira apropriadas, que reconhecem que Ele realmente é a sua divindade. A sua divindade é o pressuposto para uma espiritualidade centrada
em Cristo Jesus, em Deus Pai e também no Espírito Santo. Então, meu amigo, minha amiga, que você possa vir revisar esse conteúdo. Se você não conseguiu compreender, já te passei o segredo, como obter a sabedoria para você ter essa compreensão. Mas eu tenho certeza, tá? Que o Espírito Santo está na divindade de Deus Pai, junto também com Deus Filho, na pluralidade, na palavra original, na criação, foi criado com deuses, fazendo a menção da igualdade e falando e mostrando para mim e para você que desde as primeiras folhas lá em Gênesis tem a menção do Espírito Santo, e nas últimas folhas, como no livro de Apocalipse, também faz a menção do Espírito Santo, e no decorrer da Bíblia também tem o Espírito Santo. Acredite na pessoa do Espírito Santo e você irá viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. Amém? No próximo estudo iremos falar sobre o Espírito Santo e a produção da Bíblia. Como que o Espírito Santo teve uma atuação para influenciar e inspirar pessoas a escrever esse livro tão poderoso, extraordinário, que abençoa vidas e muda destino. Nós iremos aprender na próxima aula. Não falte, traga o máximo de pessoas para poder acompanhar esse curso, tá bom? Curva sua fronte, vamos falar com Deus? Meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado por essa primeira aula do curso sobre o Espírito Santo. Vimos que o Senhor faz parte da divindade. Vimos que há um trabalho em equipe, em harmonia, com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, mas cada um com a sua função diferente. Por favor, meu Deus, meu Pai, que nós possamos crer na divindade do Espírito Santo e que nós possamos ser apossados por esse poder extraordinário que o Senhor foi e deixou Ele, sendo igual ao Senhor, que é o nosso Consolador, o que irá nos consolar, que irá nos guiar, que irá nos direcionar para a terra prometida ao lado do Senhor. É isso que te pedimos e te rogamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e finalizamos com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair a tentação, mas nos livra do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e que o Espírito Santo do Senhor esteja com você. Amém? E gostaria de te pedir humildemente para que você comente o que você achou dessa primeira aula nos comentários, para quando outras pessoas virem acessar esse curso, possa vir aprender com você também. Deixe o seu like, compartilha e vamos junto espalhar esse curso para o máximo de pessoas e o máximo de pessoas ser apossado pelo poder do Espírito Santo. Amém? E gostaria humildemente de fazer um convite para você. Se Deus tocar no seu coração de você poder plantar uma oferta, uma semente para ajudar essa obra, ajudar esse CT de treinamento, porque isso é um curso sobre o Espírito Santo, mas vai vir muitos cursos pela frente aí. E nós queremos também montar um espaço físico, tá bom? Então a chave Pix está aqui, sinta-se à vontade, não importa a quantia. Se você foi abençoado com esse estudo, faça a quantia que você puder. Felipe, eu não consigo ajudar financeiramente. Em uma outra ocasião eu posso ajudar, mas nesse exato momento eu não consigo. Fica tranquilo, não quero que você se prejudique financeiramente. Eu quero que você doe com alegria e com felicidade em prol de salvar pessoas. Se você tem vontade de salvar pessoas, então você faça essa oferta, crendo que Deus irá te honrar e Deus irá te restituir o dobro do valor que você investiu, tá bom? E se por acaso você não consiga, lembre-se, somente compartilhe com o máximo de pessoas, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e te aguardo na próxima aula, se Deus quiser.